Oi, gente, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui de novo no meu canal Palavras em Movimento. Sejam todos bem-vindos. Olha, como você sabe, nesse tempo de pandemia, nós precisamos nos cuidar o máximo possível. E nós temos buscado o distanciamento social, todos os cuidados possíveis, mas nós não podemos parar. Nós temos que muito produzir para você. E lembrando que só você pode nos ajudar a crescer. De que forma? Curtindo e compartilhando os nossos conteúdos. Bom, enquanto você está aí fazendo isso, nós estamos aqui produzindo conteúdo da melhor forma possível para você ficar em casa e aproveitar dos conhecimentos que nós estamos trazendo aqui no nosso canal. Nosso convidado de hoje é o professor Ricardo. Bem-vindo, professor Ricardo. Nós esperamos que você traga um pouco dos seus conhecimentos e nos ajude na compreensão dos pretos nessa sociedade brasileira e dos seus direitos. As perguntas já te foram enviadas, então manda ver aí. Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Alves, eu fui convidado pela minha queridíssima professora Helenice Faria para vir um pouquinho aqui conversar com vocês no canal que ela possui no YouTube, Palavras em Movimento. Convido você que me conhece a seguir esse canal, a segui-lo nas redes sociais. É uma página muito interessante que traz aí uma fala, uma discussão, todo um diálogo sobre raça e movimentos sociais, identidade, bem legal para os momentos que vivemos, tá bom? Ela pediu, falou assim: Ricardo, gostaria que você participasse conosco, dando alguns comentários, falando algumas falas, você como jovem negro, seria interessante, gostaria de participar? Claro, eu fico muito feliz pelo convite. Vamos lá. Então, como disse, meu nome é Ricardo Alves. Hoje moro em Sorriso, Mato Grosso, mas sou nascido na cidade vizinha, que é a cidade de Sinop, até onde a minha querida colega reside, né, até hoje. Meus pais estão lá, meus irmãos. Sou o filho mais velho da Dona Glória do Seu Luiz. Sou formado em Direito por aquela cidade. Fiz todo o meu ensino lá em Sinop. Tenho 4 cursos de especialização na área que é da minha formação, Direito, Empresarial e Econômico. Tenho uma pós em Docência para o Ensino Superior, outra em Liderança e outra em Planejamento Tributário. Então eu fui fazendo especializações na área em que eu tinha afinidade, que eram áreas que eu atuava ou áreas em que eu tinha grande prazer em conhecer, em ter conhecimento daquela formação específica. Bom, me formei em 2011 e 7 meses depois já ingressei no universo da docência, vim dar aula, tá? E comecei a dar aula em 2012 e segui até 2018. Foi um período maravilhoso na minha vida, conheci muita gente bacana, pude ajudar muitas pessoas e também isso me fez crescer muito enquanto ser humano. A educação é o principal mecanismo de transformação, tenha certeza disso. Dei aula nos cursos de graduação, de pós-graduação, dei aula em curso de formação, que são cursos do SENAC, né, para jovens aprendizes, e fui dando aula e ministrando palestras, me apaixonei por esse universo. Em 2018 tive um convite para trabalhar na Secretaria de Assistência Social aqui do município de Sorriso, como coordenador do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, né, Nosso Lar, e aceitei o convite pronto, era um desafio novo que eu gostaria para a minha vida, e eu falei assim, vamos lá, estou afim, vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Hoje estou atuando desde 2018 como coordenador aqui no Serviço de Acolhimento da Criança e do Adolescente em Sorriso, uma experiência muito bacana. Vamos lá, vamos perguntas que foram direcionadas e que gostaria de trocar uma ideia, né, desenvolver um pouco do que eu tenho de entendimento, levar aí, tá bom? A primeira pergunta que foi me direcionada foi assim, vamos lá. A dignidade da pessoa humana é princípio inseparável do ser humano, e isso inclui a inclusão social. Em sua saída do Ministério da Educação, o ministro Abraham Weintraub, se é assim que pronuncia, o até então ministro, né, como último ato do seu governo frente ao Ministério da Educação, sua gestão frente a essa pasta, ele criou mecanismos para que retirassem as cotas para as pessoas negras dos cursos de pós-graduação, né? Sobre esse assunto eu gostaria até de fazer
uma observação antes de dar minha opinião. Qual é a minha opinião, então, a esse respeito, sobre a medida do até então ministro da Educação, quando, como último dos últimos atos ali da sua gestão, ele retirou a cota para pessoas negras dos cursos de pós-graduação. Tudo que você faz depois da graduação é uma pós-graduação, só que tem níveis, né? Eu já fui coordenador de pós-graduação em nível lato sensu, que são cursos de especialização. Então, terminei a graduação, vou para uma pós-graduação. Ou eu faço uma especialização, pós-graduação lato sensu, especialização, ou eu faço uma pós-graduação a nível de mestrado e doutorado, que é o stricto sensu. E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele tirou as cotas para os cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, onde é mais raro ainda se ver pessoas negras fazendo um curso de mestrado e doutorado. Eu não tenho um curso de mestrado e doutorado, tenho vontade de fazer, mas o meu momento não é o momento que seja propício para isso, até porque no Brasil não são todos os municípios que são disponibilizados cursos de mestrado e doutorado. No Mato Grosso mesmo, aqui em Sorriso nós não temos, em Sinop nós temos mestrado e doutorado, mestrado apenas na Universidade Estadual e nas universidades na Federal de Sinop, que é o FMT, que está lá. Os cursos de mestrado e doutorado lá não são em todas as áreas, são apenas em áreas, digamos, que há um desenvolvimento econômico e social. Por exemplo, a UFM tem bastante curso na área de saúde, mestrado e doutorado, e na área ambiental. E a Unemat tem também cursos de mestrado e doutorado, mas com um grande foco naquele programa do Prof, né? Profimate, Profiletras, que são para estimular a formação dos professores da rede pública estadual, municipal, que são da matemática, letras e etc. Então, assim, via de regra, não tem mestrado e doutorado em qualquer município, em qualquer instituição, porque são cursos mais complexos de serem aprovados. Mas, sobre a medida dele. Penso pela primeira ótica, já não é um curso fácil de se encontrar. Já não é um curso fácil de se ingressar, porque existe um crivo, existe todo um processo seletivo muito bem organizado para você entrar no mestrado e doutorado. Então, essa medida dele é uma medida de retrocesso. E, ao fazer isso como seu último ato de gestão à frente à pasta, mostra que ele é um covarde, mostra a covardia. Me desculpa, está sendo bem franco em falar, ele teria vários momentos para fazer isso, mas ele escolheu o último ato de sua gestão isso. Por quê? Covardia. Me desculpa a sinceridade e a transparência para aqueles que têm apreço pelo ministro, mas foi um ato de covardia. Ele podia ter feito isso em outros momentos, mas ele escolheu fazer isso no momento em que ele estava deixando o governo. Feio, ministro. Muito feio, tá? Então essa é a minha opinião. Foi um ato de covardia que poderia ter sido feito em qualquer outro momento e ele escolheu este momento. Então é covardia. A nossa segunda pergunta, a pergunta que foi me direcionada seria: será que a atitude do ministro da Educação evoca a ideia de preconceito? Com certeza. Tá? Se não foi uma ideia de preconceito que ele manifestou ao fazer isso, foi um ato de pura ignorância e burrice. Porque ele teve tantos momentos para fazer, como eu disse anteriormente, e não fez. Aí ele espera agora. Então, se não é um ato de puro preconceito, é de ignorância e burrice. A pergunta ainda continua, ou seja, reacende a ideia de que no Brasil negros sempre foram excluídos e continuarão excluídos. Se não era essa a ideia que o ministro queria mostrar, ele poderia ter escolhido um outro momento e ter usado uma fala antes de tomar a medida, ter explicado o que ele gostaria com isso. Mas, infelizmente, ele preferiu de maneira muito covarde fazer isso ao apagar das luzes, ao descer das cortinas, né? Achando que ninguém mais estaria vendo. Triste. E é difícil ingressar no mestrado, é uma logística para quem mora em outros municípios muito complexa. Então, ele foi irresponsável e preconceituoso na atitude dele. E, infelizmente, ele coloca o Brasil e coloca as pessoas a pensar que esse é um governo de discriminação. Pode não ser que seja, mas leva-nos a pensar isso, né? Triste, mas é o que temos para hoje. A terceira pergunta: a dignidade da pessoa humana é princípio fundamental na Constituição
brasileira a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional, está prescrito na Constituição Federal. E esse princípio, ele defende a valorização do ser humano em toda a sua essencialidade. Esse é um princípio que se alastra por todos os segmentos do direito, da vida social. Existe o princípio da dignidade humana na saúde, na inclusão social, na educação, até no comércio, né? Quando você tem que vender um produto que seja passível de ser usado, de ser consumido, isso é dar dignidade para o consumidor que está ali consumindo aquilo, que está buscando aquele produto. Quando não se tem qualidade, não se tem, então, dignidade ali sendo majorada, funcionando de maneira que deveria, tá bom? E aí fala a pergunta: a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental na Constituição brasileira. E como brasileiro negro que eu sou, como estou olhando essa questão e como estou entendendo desse princípio constitucional e se ele tem, de fato, sido validado em meio a essa pandemia? A pergunta é complexa, né? Eu, enquanto jovem negro, vejo que o Brasil ele tem momentos, né? É uma montanha-russa. Uma hora os princípios do direito são super assegurados, valorados e expressados na sociedade. E outra hora esses princípios eles decaem e são esquecidos, né? Hoje nós estamos aqui, eu estou falando do princípio da dignidade da pessoa humana, mas o que está se manifestando lá fora nos meios de comunicação é o princípio da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. E a ideia é que esses princípios todos andassem juntos, e às vezes esses princípios eles andam separados, e quando se unem para se chocar. Eles não se unem para fazer um crescimento social, mas às vezes uma divisão, né? Às vezes é colocado o princípio da liberdade contra o princípio da dignidade, que na verdade não é nada disso, eram para andar juntos, colaborando para o crescimento social e comunitário. Então, hoje, ao falar de princípio da dignidade da pessoa humana, nessa inserção da pessoa negra nos mais diversos patamares sociais, a gente vê que há uma desvalorização do princípio, né? Quando o ministro da Educação cancela as cotas para as pessoas negras, ele então retrocede com esse princípio da dignidade da pessoa humana. Ele está fazendo um processo inverso da inclusão social. Ele está excluindo socialmente as pessoas das possibilidades de ascensão às camadas sociais. O negro precisa de cotas. Infelizmente, há muitas pessoas negras e muitas comunidades que precisam de cotas, sim. Não porque são menos capazes. Isso é uma discussão cansativa que se tem nos bancos das universidades, nas periferias, em todos os meios sociais. É uma discussão muito cansativa que se tem. Explicar por que a importância da cota. Não significa que estou dizendo que o negro precise, mas qual que é a importância social da cota. E eu não vou me estender em falar por que o negro precisa da cota, porque é uma questão de alavancar, né? A cota ela é a manifestação dos princípios da isonomia, tá? Trazer os desiguais para um patamar de igualdade. Trazer aqueles que não têm condição a um nível acima. Então essa é a função social da cota, trazer igualdade, trazer equidade, trazer isonomia àqueles que estão numa situação de menor potencial. Infelizmente, hoje a cota ela é necessária por trazer equidade, igualdade, que não tem. E existe uma diferença entre equidade, igualdade e isonomia, e aí a gente entra num outro estudo que nós não vamos comentar aqui agora, mas fica aí a dica para você analisar, estudar e pensar sobre, tá bom? Mas esse princípio ele tem sido o princípio da dignidade da pessoa humana, no que tange a pessoa negra, ele tem sido menosprezado, né? E nisso até surge a última pergunta, que é uma pergunta: qual que é a minha opinião sobre o atual presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo? Eu vou fazer junto. Quando o princípio da dignidade da pessoa humana, eu falo que ele está sendo sorrateiramente passado para trás, violado, é porque pessoas como Sérgio Camargo, de maneira muito
traiçoeira, dizendo assim, não, o negro ele não existe racismo no Brasil. Né? A escravidão foi benéfica. Para quem? Para quem? Para mim, não vejo como escravidão sendo benéfica. E eu vejo que existe sim racismo, como também existe outros tipos de preconceito. Mas hoje, agora, nesse momento, aqui nesse canal, nós estamos falando de racismo. Mas existem sim outros tipos de preconceito, outros tipos de violação de direitos. Sim, vivemos num país discriminatório, infelizmente. De igualdades, mas que também há discriminação. Então, quando a gente pega aquela fala de um homem negro ocupando uma posição de presidente da Fundação Palmares, que é uma fundação que visa trabalhar para a projeção, para o crescimento da cultura afro-brasileira, e falando coisas que são contra, né, a valorização, o trabalho da comunidade afro-brasileira, você vê que existe ali uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana. A inclusão ela está sendo quebrada de maneira sorrateira, assim, aos cantinhos. Um ministro que sai, edita uma norma, né? Um homem negro ocupando uma posição de destaque que diz que não existe racismo, que diz que a escravidão foi benéfica para o Brasil. Seria muito mais bonito chegar e falar assim, ó, não vai mais, o presidente, né, quem manda, falar assim, ó, não vai mais ter cotas para negro, por causa disso. Não vai mais existir Fundação Palmares, por causa disso. É mais fácil você quebrar o instituto todo do que você ficar de maneira sorrateira, fazendo uma coisinha, fazendo outra, e que leva as pessoas a ter duplo sentido do que está acontecendo nesse país. É mais fácil você retirar todo o direito do que tentar ficar tirando devagarzinho por ali, pincelando tal, e achando que nós não estamos vendo, achando que tá tudo normal, achando que não está acontecendo nada. Então essa é só a minha opinião, tá? Eu acho que seria muito melhor para o presidente da República retirar logo todo o direito do que ele ficar colocando pessoas que ficam minando direitos. Cria muito alvoroço. É feio, né? Eu penso isso. Então aí você tem lá o direito, a dignidade da pessoa humana na inclusão do negro nas mais diversas camadas sociais sendo retiradas devagarzinho com uma pinça. Detalhinho, puxa aqui um, puxa aqui outro, e acha que a gente não vai perceber. Porque eles acham que seria muito regaço, seria muita fumaça chegar lá de uma vez e retirar. Mas eu acho que é melhor, porque você tem uma linguagem só para a comunidade, explica, dá a sua opinião, pronto. Em vez de ficar fazendo essa violação constante e contínua de pequenos direitos e acha que ninguém vai perceber. Mas tudo bem, paciência, é o que nós temos para hoje. Eu vejo que, para encerrar minha fala aqui com muita alegria, que nós vivemos tempos de que, infelizmente, algumas pessoas negras no Brasil, elas não valorizam a sua questão racial, né? E acham que não precisa dessa valorização, e precisa, o negro tem que se valorizar, como também as outras pessoas de suas etnias, respectivas etnias, crenças e credos precisam se valorizar, né? Eu acho que está faltando esse empoderamento, o empoderamento do valor racial, do valor étnico, do valor cívico. Se você valoriza aquilo, deveria erguer a bandeira da valorização daquela situação que você defende. E às vezes não, né? Às vezes a gente, não, isso não é um racismo, deixa pra lá, isso não é uma violação de direito, deixa pra lá. E aí as pessoas vão passando por cima de você sorrateiramente, sem que você perceba, e os direitos vão se perdendo. E isso é uma pena. Não deixe que os direitos se percam, tá bom? Essa é a minha fala para você. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada ao professor Ricardo. O meu agradecimento muito especial a essa pessoa que está sempre empreendendo lutas sociais e sempre se qualificando para trazer os seus conhecimentos aqui para nós. Bom, vocês ficam então bem, eu também quero ficar bem, e até a próxima semana. Até mais!